preconceituosa. O meu filho caçula está aqui, esse rapazinho que está com a máquina fotográfica. Ele tem o cabelo comprido. Ele pode ser, a qualquer momento, humilhado na rua, porque alguém pode dizer que ele é homossexual porque ele tem o cabelo comprido. Aí eu pergunto aos senhores, é justo? Senhores e senhoras aqui presentes, nós, legisladores, temos a obrigação de olhar para todos os segmentos da nossa sociedade. E este segmento, hoje, sofre não apenas agressões. Eu tenho amigos, e tenho um amigo presente aqui dentro, que já mudou de casa 3, 4 vezes. E ele nem usa paletó e gravata. Ele não usa cabelo comprido, ele não usa nenhuma... Na testa não está escrito eu sou homossexual, ele não anda agredindo ninguém visivelmente com a sua forma de se vestir, mas ele já teve que mudar de casa 4 vezes para fugir da morte, por ameaças. Será que a gente não tem que fazer alguma coisa para evitar esse tipo de coisa? Infelizmente, neste país, a gente só muda a cultura, a gente só muda o comportamento se a gente começar a trabalhar a punição. E quem já foi no Distrito Federal sabe que hoje nós temos no Distrito Federal uma conduta com relação, eu quero citar um exemplo aqui, com relação ao trânsito, que não existe em outra parte deste país. As pessoas lá no Distrito Federal não buzinam. O pedestre lá no Distrito Federal, pelo mesmo plano piloto na cidade de Brasília, quando ele está na faixa de pedestre, ele basta levantar a mão e o condutor do veículo passa para ele passar. Isso não foi conseguido do dia para a noite. Foi através do processo educacional, mas foi também através da punição que se conseguiu esse tipo de comportamento lá no Distrito Federal. Nós, mulheres, lutamos por mais de 20 anos para que a sociedade brasileira compreendesse que violência contra a mulher é crime. Que na briga de marido e mulher, a gente tem a obrigação de meter a mulher. Seu presidente chegou a da democracia. Nós não conseguiremos ser democratas se nós não respeitarmos o outro e suas diferenças. Portanto, eu peço um pouquinho de paciência. Eu ouvi tantas quantas pessoas quiseram falar. E eu gostaria de ser ouvida também com a mesma tolerância, a mesma paciência por todos. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores deputados, o que nós estamos tratando no PL 122 é o direito de cidadania, é o direito garantido constitucionalmente, mas que a gente deve garantir na nossa relação no dia a dia, o direito humano de um determinado grupo social. E isso não significa dizer que nós estamos retirando o direito da livre manifestação de quem quer que seja. Queria dizer para vocês que essa diferença e essa organização da nossa sociedade já fez com que nós, legisladores do nosso país, tratássemos as diferenças e as transformássemos em lei e garantíssemos a própria lei que trata da raça, do racismo, contra o racismo, que é a lei 77 de 89, que nós queremos agora alterar. Nós já constituímos uma legislação específica para cuidar e proteger cada vez mais os nossos idosos, que é o Estatuto do Idoso. Nós construímos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que após 17 anos de existência, ainda hoje sofre todos os dias tentativas de modificações, mas não para melhorar, muitas vezes para piorar a situação da proteção da criança. Agora mesmo no Congresso Nacional tramitam iniciativas legislativas que vão garantir um Estatuto da Igualdade para a pessoa portadora de necessidades especiais,
está querendo permitir o comportamento para os homossexuais nas igrejas que é diferente daquele que é permitido ao heterossexual. Gente, eu queria pedir, se for possível, até implorar que as pessoas nos ouçam com os dois ouvidos e que olhem atentamente para o que está escrito. Aqui isso é uma questão de bom senso. A ninguém é permitido trocas afetivas em igreja. A ninguém é permitido. E não vai ser a pessoas que têm uma condição sexual diferente da heterossexual. Agora, ninguém pode também virar as costas para as situações que ocorrem na nossa sociedade quando uma pessoa que é do mesmo sexo, que vai ao cinema com o seu companheiro ou com a sua companheira e que vai pegar na mão da outra, né, e que imediatamente sofre o preconceito, e esse preconceito às vezes lá na rua se transforma em agressão física e até em morte. Como legislador eu não posso virar as costas para isso. E isso é local público e local privado aberto ao público.